A Quaresma, um período sagrado de reflexão e penitência, mas também uma época onde o véu entre o nosso mundo e o desconhecido se torna mais fino. O tempo em que criaturas sombrias vagam pela noite, almas penadas fazem suas preces e maldições ancestrais retornam. Mas será que essas lendas são apenas histórias para assustar os crédulos? Ou há algo muito mais profundo e antigo por trás delas? O que teria dado origem a esses relatos? Foram apenas coincidências? Ou testemunhos de algo que não podemos explicar? Você está no Almanaque do Mistério. E hoje vamos explorar algumas das lendas mais aterrorizantes da Quaresma. Vamos contar suas histórias, entender suas origens e tentar desvendar o que pode ter inspirado esses relatos. Mas antes, você está pronto para encarar o desconhecido? A Quaresma é um período de 40 dias que antecede a Páscoa no cristianismo. É um tempo de penitência, jejum e oração, onde os fiéis buscam purificação e reflexão. Muitos acreditam que esse período representa os 40 dias que Jesus passou no deserto, resistindo às tentações do demônio. Mas há algo curioso sobre essa época. Durante séculos, as pessoas acreditaram que, na Quaresma, forças sobrenaturais se tornam mais poderosas. Os antigos diziam que, por ser um período de purificação, as entidades do outro mundo ficavam inquietas. Almas penadas voltavam para resolver seus pecados. Criaturas que viviam nas sombras emergiam para atormentar os descuidados. Maldições se tornavam mais perigosas. E aqueles que não respeitavam a tradição pagavam um preço alto. Talvez seja por isso que tantas lendas surgiram nesse período. Seria coincidência ou um aviso? Vamos ver algumas dessas lendas, começando pela lenda do lobisomem. No Brasil, existe uma forte ligação entre o mito do lobisomem e a Quaresma. O mito do lobisomem tem raízes na Europa medieval e foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Acredita-se que tenha se misturado com crenças indígenas e africanas, criando uma versão única da história. De forma geral, a lenda diz que um homem amaldiçoado se transforma em lobo ou em uma criatura híbrida entre homem e lobo nas noites de lua cheia, especialmente às sextas-feiras. Essa maldição, segundo a crença popular, pode ser herdada ou adquirida como punição por atos impuros. Na tradição popular brasileira, o período da Quaresma é um momento sagrado para os cristãos, marcado pelo jejum, penitência e reflexão. No entanto, muitas histórias associam a presença do lobisomem a esse período. Vejam algumas das principais versões da lenda. Castigo para quem não segue a Quaresma. Quem desrespeita as regras da igreja durante esse período pode ser amaldiçoado e se tornar um lobisomem. Isso inclui quem come carne em dias proibidos, como na Sexta-feira Santa, quem xinga ou blasfema contra Deus, ou quem tem comportamentos considerados impuros. O sétimo filho homem consecutivo. Uma das crenças mais comuns diz que um homem se transforma em lobisomem se for o sétimo filho homem seguido, sem que nasça nenhuma mulher entre eles. Durante a Quaresma, essa maldição ficaria mais forte e a transformação seria inevitável. A noite da Sexta-feira Santa. A lenda afirma que, na Sexta-feira Santa, o lobisomem se torna ainda mais perigoso, pois estaria mais forte devido à energia negativa gerada pelos pecadores. Além disso, algumas versões dizem que, se um lobisomem morrer nessa noite, sua alma fica condenada para sempre. Lobisomem e a lua cheia na Quaresma. A lua cheia durante a Quaresma seria um momento especial para o lobisomem, pois é quando ele ganha mais força e pode atacar com mais fúria. Diz-se que se alguém for atacado por um lobisomem nesse período e sobreviver, também poderá se transformar em um no futuro. Na tradição popular, existem algumas formas de matar ou se livrar da maldição do lobisomem. Usar balas de prata. Assim como nas lendas europeias, acredita-se que apenas uma bala de prata pode matar o lobisomem. Derramar sangue do lobisomem. Se alguém ferir o lobisomem e fizer com que ele derrame sangue, a maldição pode ser quebrada. Fazer orações. Algumas histórias dizem que rezar por uma alma amaldiçoada pode ajudar a libertá-la da transformação. Virar o lobisomem de costas e chicoteá-lo com um cipó santo. Segundo o folclore, isso pode fazer com que ele volte à forma humana e se cure da maldição. Desmascará-lo. Se alguém conseguir ver o lobisomem na forma humana antes da transformação e chamá-lo pelo nome, ele poderá ser salvo.
A história do lobisomem na Quaresma é especialmente popular no interior do Brasil, principalmente em regiões de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná e Nordeste. No sertão, há até relatos de pessoas que dizem ter visto ou ouvido lobisomens uivando durante a Quaresma. Em cidades pequenas, ainda há quem evite sair à noite sozinhos durante esse período, especialmente nas noites de sexta-feira de lua cheia. Vejam a seguinte história. A lua cheia estava encoberta por nuvens pesadas naquela noite de quinta para sexta-feira da Quaresma. No pequeno vilarejo cercado por mata fechada, as casas estavam trancadas, janelas fechadas e luzes apagadas. Todos sabiam que naquele dia algo despertaria na escuridão. Seu Antônio, um dos moradores mais velhos da vila, sentou-se na cadeira de balanço segurando um terço. Seus olhos, fundos e marcados pelo tempo, estavam fixos na porta. A cada rajada de vento que fazia a casa estalar, seu coração pulsava mais forte. Ele já havia vivido noites como aquela e sabia o que estava por vir. Do lado de fora, os cães começaram a uivar. Primeiro, um lamento distante. Depois, como um coro sinistro, todos os cães da vila uivaram juntos, como se pressentissem um predador. O vento ficou mais forte, trazendo um cheiro estranho de terra molhada e ferrugem. Foi então que veio o primeiro uivo. Longo, arrastado, não era um uivo de lobo comum. Tinha algo de humano, uma dor misturada à selvageria. Os moradores, escondidos dentro de suas casas, apertaram os olhos e seguraram suas preces. Mas havia sempre os descrentes. Bento, um jovem de 20 e poucos anos, achava tudo isso uma grande besteira. Nunca acreditou nos contos dos mais velhos. Lobisomem? Isso é coisa de gente ignorante, dizia ele. Mas naquela noite, enquanto voltava da venda, sentiu um calafrio na espinha. O caminho parecia mais escuro do que de costume. O vento soprava forte, assoviando nos galhos retorcidos das árvores. Foi então que ele viu, no fim da estrada de terra, perto da entrada do bosque, havia algo parado no meio do caminho. Uma silhueta agachada, grande, com braços e pernas longas demais para um ser humano. Seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, encarando Bento fixamente. Ele congelou. Sentiu a garganta seca, os dedos tremendo. Quis correr, mas suas pernas não obedeceram. O ser se ergueu, revelando um corpo distorcido, meio homem, meio fera. As garras afiadas refletiam o pouco de luz que vinha das casas distantes. Seu peito arfava pesadamente, e quando abriu a boca, revelou dentes enormes e amarelados, pingando saliva espessa. Bento deu um passo para trás, e foi o suficiente. A criatura saltou em sua direção com uma velocidade impossível. Ele gritou, mas sua voz se perdeu no vento. Correu como nunca, sentindo os passos pesados do monstro logo atrás dele. Podia ouvir a respiração ofegante, sentir o cheiro pútrido de carne apodrecida. As portas das casas continuaram fechadas. Ninguém se atreveu a olhar pelas janelas. Quem escutou os gritos apenas rezou mais forte. A perseguição não durou muito. Bento tropeçou, caiu no chão de terra e sentiu as garras afiadas rasgarem suas costas. A última coisa que viu foi o brilho dos dentes antes que tudo ficasse escuro. Na manhã seguinte, o corpo de Bento nunca foi encontrado. Apenas marcas enormes de pegadas, espalhadas pela estrada de terra, levando para o bosque, mas nenhuma voltando. E naquela noite, os uivos continuaram, ecoando pela vila, anunciando que o lobisomem ainda estava à solta. Uma outra lenda popular da Quaresma é a Procissão das Almas. Também conhecida como Procissão dos Mortos ou Procissão das Almas Penantes, é uma das lendas mais assustadoras do folclore brasileiro, especialmente nas regiões do interior do Brasil. Essa história está diretamente ligada ao período da Quaresma, um tempo de penitência e reflexão na tradição cristã. Segundo a lenda, durante as noites da Quaresma, especialmente nas madrugadas das sextas-feiras, uma procissão fantasmagórica de almas penadas sai vagando pelas ruas silenciosas das cidades, aldeias e vilarejos. O cortejo é formado por espíritos de pessoas que já faleceram, muitas delas em pecado, e que agora vagam pelo mundo dos vivos, pedindo orações para sua salvação.
A lenda da procissão das almas tem raízes no catolicismo popular e pode ter sido influenciada por crenças europeias sobre espíritos errantes que precisavam de ajuda para alcançar o descanso eterno. No Brasil, essa história se espalhou principalmente em regiões do Nordeste, Minas Gerais e interior de São Paulo e Paraná. Desde tempos antigos, os fiéis acreditavam que a Quaresma era um período em que o céu e o inferno estavam mais próximos do mundo dos vivos, tornando as aparições de espíritos mais frequentes. O medo das almas penadas era um reflexo da importância da penitência e da necessidade de rezar por aqueles que já partiram. A lenda conta que durante a madrugada, principalmente entre meia-noite e 3 horas da manhã, é possível ouvir sons de passos arrastados, murmúrios e até cânticos fúnebres nas ruas desertas. Em algumas versões, as almas carregam velas acesas, formando uma longa fileira de luzes tremeluzentes na escuridão. A procissão é descrita da seguinte forma: silêncio assustador. O ar fica pesado, e os animais, como cachorros e galinhas, começam a se comportar de maneira estranha. Cachorros latem desesperadamente ou uivam como se sentissem a presença dos mortos. Cânticos e sussurros. Algumas pessoas dizem ouvir vozes cantando rezas antigas, como se fosse uma missa fúnebre. Figuras fantasmagóricas. Os moradores mais azarados que espiam pelas janelas ou portas entreabertas afirmam ver figuras encapuzadas ou vestidas de branco e cinza, com os rostos cobertos por véus ou lençóis. O porteiro da procissão. Diz-se que à frente do cortejo há sempre um líder, um espírito mais forte, geralmente um padre falecido ou uma figura sombria, que carrega uma grande cruz ou um lampião. Segundo a tradição, se uma pessoa se deparar com a procissão das almas e for vista por elas, pode ser condenada a morrer em breve ou a adoecer gravemente. Para evitar ser amaldiçoado pela procissão das almas durante a Quaresma, os mais antigos ensinam algumas regras e superstições. Nunca saia de casa depois da meia-noite durante a Quaresma, pois é quando os espíritos estão mais ativos. Não olhe pela janela se ouvir passos estranhos ou cânticos. Se as almas notarem sua presença, elas podem te levar com elas. Caso encontre a procissão, deve-se deitar no chão de bruços, sem olhar para as almas, para evitar que percebam sua presença. Se alguém te oferecer uma vela na procissão, jamais aceite. Dizem que, se uma pessoa pegar a vela e conseguir levá-la para casa, no dia seguinte ela se transformará em um osso humano. Rezar e pedir proteção ao deitar-se pode afastar os espíritos. Algumas pessoas deixam um copo com água benta ou um terço pendurado na porta para proteção. A lenda diz que a procissão acontece porque as almas estão em sofrimento e precisam de orações para alcançar o descanso eterno. Algumas histórias afirmam que essas almas pertencem a pessoas que morreram sem confissão ou que cometeram pecados graves. Dizem que, se uma pessoa ouvir a procissão e fizer uma oração, pode ajudar as almas a encontrarem paz. Por isso, algumas famílias rezam o terço das almas penantes antes de dormir durante a Quaresma, pedindo misericórdia para os espíritos errantes. Várias histórias e depoimentos de pessoas afirmam ter testemunhado a procissão das almas. Alguns dos relatos mais comuns incluem: o caso da vela na porta. Um homem em uma cidade do interior ouviu um barulho estranho na madrugada e, curioso, abriu a porta de casa. Ele encontrou uma vela acesa no chão e, sem pensar muito, levou-a para dentro. No dia seguinte, ao acordar, encontrou um osso humano no lugar da vela. A mulher que espiou pela janela. Uma senhora idosa ouviu cânticos e, acreditando ser uma reza normal da igreja, espiou pela fresta da janela. No dia seguinte, amanheceu doente e não conseguia mais falar, sendo diagnosticada com uma doença sem explicação. O homem que rezou e foi protegido. Um jovem voltava para casa tarde da noite quando ouviu os murmúrios assustadores. Ele lembrou-se dos conselhos de sua avó e rapidamente começou a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Dizem que as vozes foram desaparecendo e ele conseguiu chegar em casa em segurança. Embora essa seja uma lenda muito forte no Brasil, histórias parecidas existem em outros países. Na Espanha e Portugal, há relatos sobre a Santa Companhia, uma procissão de espíritos errantes que aparece nas noites frias. Em algumas regiões da América Latina, existem lendas semelhantes sobre fantasmas que vagam pelas ruas à procura de redenção. Vejam essa história sobre a procissão das almas.
A madrugada estava fria e silenciosa quando Dona Cecília acordou repentinamente. Seu coração batia acelerado, como se algo tivesse a despertado no meio do sono. O quarto estava escuro, a única iluminação vinha da lua pálida, que entrava pela janela. Mas havia algo estranho naquela noite. Ela ficou imóvel por alguns segundos, tentando ouvir qualquer ruído. Então, lá fora, passos começaram a ecoar na rua de terra batida. Passos lentos, arrastados, muitos passos. Dona Cecília sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem poderia estar andando por aquelas bandas naquela hora? A vila era pequena, ninguém costumava sair tarde da noite. Mas à medida que os passos se aproximavam, algo mais começou a se destacar. Um murmúrio de vozes sussurrando preces em tom baixo e grave. Com a respiração trêmula, a velha senhora se levantou devagar e caminhou até a janela, tomando cuidado para não fazer barulho. Sua mão enrugada afastou um pedacinho da cortina e pelo vão estreito ela viu. Uma procissão de almas caminhava lentamente pela estrada de terra. Vestidos com túnicas brancas e longas, seguravam velas acesas que tremulavam no vento, mas não apagavam. Suas cabeças estavam inclinadas para baixo, como se estivessem rezando. Dona Cecília prendeu a respiração. Algo estava errado. Eles não tinham rosto. Onde deveriam estar olhos, bocas e narizes, havia apenas um vazio escuro e enevoado. O coração da velha senhora disparou. Lembrou-se das histórias que sua avó contava. Se um dia você ver a procissão das almas, reze. Reze com toda a sua força, mas jamais os encare diretamente, ou eles te levarão com eles. Ela se ajoelhou ao lado da cama, segurando o terço com as mãos trêmulas. Os passos continuavam, cada vez mais próximos de sua casa. O cheiro de cera de vela derretida tomou conta do ar, misturado a algo doce e podre ao mesmo tempo. Por um momento, pensou ter ouvido seu nome sendo sussurrado entre as rezas. Cecília. O sangue gelou em suas veias. A velha sentiu sua visão escurecer, o ar ficando pesado. As preces continuavam, os passos arrastados passavam exatamente diante de sua porta. Ela se esforçou para manter os olhos fechados, o coração martelando dentro do peito. Aquele instante pareceu durar uma eternidade, mas então, tão repentinamente quanto começaram, os passos foram se afastando. As velas tremulantes seguiram em frente, a procissão desaparecendo na curva da estrada. Dona Cecília ficou ali, imóvel, segurando o terço com tanta força que os dedos estavam brancos. Ficou assim até que os primeiros raios de sol iluminassem seu quarto. Somente então ela se atreveu a abrir os olhos. Quando finalmente criou coragem para olhar pela janela, não havia pegadas na estrada de terra, nenhum vestígio da procissão. Apenas no meio da rua, uma vela derretida, ainda fumegante. Naquela manhã, uma notícia correu pela vila. Seu Elias, um velho amigo de Dona Cecília, havia falecido durante a noite, sem explicação. E assim, todos souberam. A procissão não caminhava sem propósito. Ela sempre levava alguém com ela. E essas foram as nossas lendas de hoje. Nos próximos vídeos vamos trazer mais. E você, já ouviu alguma dessas histórias? Ou já viu algo que não consegue explicar? Deixe nos comentários e compartilhe com a gente sua experiência com o desconhecido. E lembre-se, se ouvir passos atrás de você nesta quaresma, não olhe para trás. Nos vemos em breve.